Podemos começar, então, com informações em relação à bancada, Rose, sobre quem vai coordenar a bancada do Amazonas no Congresso? Podemos conversar sobre esse ponto aí, importante para o Estado do Amazonas, sobretudo porque é ali com a bancada federal que tem a linha de frente em relação aos interesses, sobretudo econômicos, da Zona Franca de Manaus. Vamos nessa então, Rose. Conta aí pra gente que informações que você tem, informações apuradas, sempre com muito critério aqui na Band News Difusora FM, sobre essa articulação da bancada do Amazonas no Congresso, né? E sobre quem pode coordenar esta bancada, que teve aí, em último período, o senador Omar Aziz, do PSD, como coordenador. As últimas duas representatividades, eleições para a escolha de coordenação, foi colocado o senador Omar Aziz como à frente dessa bancada, Rafael, e ele fez um trabalho diferenciado em função do perfil do senador Omar Aziz, que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes hoje, em função dos fatos, dos dados que a gente tem feito a respeito do exercício do mandato, do exercício político dessa liderança, já conseguem compreender o perfil agregador, articulador do senador Omar Aziz, inclusive com quem não fala a mesma linguagem, quem não é do mesmo campo político dele. Pois bem, o Omar definitivamente tem o seu destaque nessa nova composição, nessa nova perspectiva de governo, que é um governo de centro-esquerda. A relação dele já ficou bem exposta, bem pública, especialmente durante a campanha, e ele se torna um nome que é um nome de importância, um canal de interlocução importante do Estado do Amazonas em função dessa boa relação política que ele construiu com esse governo que vai assumir. E é desse ponto de vista que está sendo visto, né, em relação às possibilidades da coordenação dessa bancada. No entanto, a gente não pode perder de vista, Rafael e ouvintes, que a bancada sofreu uma forte renovação, uma importante renovação. E há muitos nomes novos, políticos menos experientes e pessoas muito da direita, né? Uma bancada que foi eleita realmente com representações da direita. A maioria deles, alguns outros nomes mais do centro, mas são nomes que são mais do partido do Omar, por exemplo, o Sidney Leite. Então, essa é a composição. Não esqueça também que nessa bancada existe um nome, tem um conflito que a corda esticou demais, porque foram feitas trocas de acusações, provocações em alto grau, uma gravidade muito grande, partindo do deputado federal Fausto Júnior, e ele foi lá para a CPI da Covid, desafiar o senador Omar, que, diante disso, disparou com uma forte artilharia, denúncias gravíssimas contra a mãe do Fausto Júnior. Então, essa corda ficou muito esticada, e são questões ainda que, com a repercussão, que devem ter ainda, né, porque quando você coloca ali o pavio e dispara o fogo, a coisa ainda vai ter repercussão. Pois bem, isso aí é complicado de se reaver. Não é impossível, especialmente tratando de Omar Aziz. No entanto, há essa conjuntura. Mas o que eu consegui apurar, agora depois de colocar o cenário, Rafael, o que eu consegui apurar é que, no contexto dessa bancada, com os parlamentares que eu já ouvi, os eleitos, é que eles não veem outro nome melhor que o Omar Aziz para assumir essa coordenação em função justamente dessa característica de parlamentares mais à direita, então, pessoas que devem se posicionar, inclusive, no campo de oposição, ou que se elegeram no campo de oposição. E aí, eles vão precisar, independente do nome que coordenar essa bancada, eles vão precisar dessa interlocução do Omar Aziz. Ainda que ele não fosse o escolhido, eles precisariam dessa interlocução pela relação que o Omar Aziz tem com o governo e pela clareza que todos têm de que o modelo Zona Franca de Manaus sofre problemas independente do governo. De governo de esquerda, de direita, ele tem as suas dependências de muita articulação e de muitas tratativas para evitar os danos maiores a essa insegurança jurídica. Então, há essa visão em torno deles. Eles também veem que não há um outro nome tão agregador politicamente quanto Omar Aziz. A segunda opção que eles veem de político mais de experiência é o Eduardo Braga. No entanto, o Eduardo Braga, no meio político, tem essas resistências em relação à rejeição, em relação à relação, coisa que ele ainda não sanou. Então, a gente percebe na fala desses parlamentares uma certa preocupação